Você sabe o que é constelação ericksoniana? Assista! Fala galera do Hipnose na Prática, seja bem-vindo a mais um vídeo e mais uma entrevista. E o tema é constelação ericksoniana. Você sabe o que é? Quem vai falar sobre isso é a grande Roseli Silva, que conhece sobre PNL, coach, hipnose, constelação familiar, seja em grupo ou individual, e a constelação ericksoniana. E ela vai falar sobre vários temas. E ela também é dona do maior grupo de PNL do Brasil, que agora está fazendo uma reformulação aí e está fazendo um grupo agora que chama PNL e Hipnose. Se você não sabe qual que é, eu recomendo você ir lá, entrar e participar, que é um grupo excelente. E ela vai falar sobre o que é a constelação ericksoniana, vai falar também sobre o que é essa terapia, pode ou não pode ser tratada, como pode fazer constelação em grupo, individual, por Skype, como é que funciona esse tipo de constelação. E também vai dar uma dica para você, quando for fazer hipnose, uma dica de constelação que você pode usar e melhorar a sua terapia, até mesmo as suas induções hipnóticas. E no final, com certeza, ela vai dar aquele brinde especial para você que acompanha o nosso canal. Então, assista essa entrevista e aprenda como você pode aplicar hipnose de outras maneiras, outras abordagens para melhorar o seu leque, as suas técnicas e as suas ferramentas. É isso aí e boa aula! Fala galera do Hipnose na Prática, hoje estou trazendo uma pessoa ilustre, a Roseli Silva, que vai falar um pouco mais sobre constelação hipnótica ericksoniana. Já ouviu falar? É uma técnica muito boa que pode ser ajudada e pode fazer muitos tratamentos muito bons. Roseli, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui, por contribuir com a nossa equipe aqui, com as pessoas, com os nossos seguidores do Hipnose na Prática. Muito obrigado mesmo. Obrigada, eu que agradeço, Felipe, a oportunidade de estar aqui. Adoro o seu site, adoro os vídeos que você posta, são coisas muito úteis. Acabei de compartilhar um vídeo super interessante sobre PNL, metamodelo e hipnose. O pessoal está curtindo, está adorando. E é um prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite. Muito bom, Roseli. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco mais como é que você começou aí na hipnose, PNL, constelação. Como é que foi que você entrou nesse mundo aí de terapia? Então, eu fui como cliente, né? Eu procurei a PNL, foi inicialmente, não foi nem a PNL em si. Eu me interessei por um curso chamado Saúde Financeira, que a base do curso era PNL, hipnose e a constelação familiar. Mas eu procurei esse curso numa fase da minha vida bem difícil, mas foi sem querer. Eu estava ouvindo rádio, eu ouvia uma rádio que fala de coisas esotéricas, autoconhecimento, essas coisas todas, justamente porque eu estava passando por uma fase muito difícil, e eu ouvi um amigo meu com um programa na rádio. Era um colega que eu tinha conhecido, uma pessoa que eu havia conhecido há uns 10 anos antes, né? E que, assim, a gente era muito parecido, inclusive a gente tem 2 anos só de diferença, tal. E ele era um cara lascadão, que nem eu, do mesmo padrão, tal, praticamente a mesma idade. Quando eu ouvi ele na rádio, falando sobre saúde financeira, divulgando um curso que falava sobre grana ainda, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, que ele era aquele cara assim, meio socialista, dinheiro tem que ser dividido, não precisa de muito dinheiro para viver bem, e o cara estava falando de um workshop sobre grana. Eu me inscrevi no curso, eu estava aqui em Sorocaba na época, e fui fazer. Falei, não, eu tenho que ver, o que é isso, né? Cheguei lá, esse cara que eu tinha conhecido que era tímido, muito tímido, fechadão, travadão, né, duro, estava no palco dando curso para 50 pessoas, fazendo caras e bocas, falando super bem, com consultório, o espaço dele não é mais um consultório, é um espaço, é numa travessa da Paulista. Eu fiquei impressionadíssima com as mudanças que aconteceram com ele. Aí na hora do coffee eu fui lá e falei, cara do céu, o que você fez? Que é isso tudo? Aí ele riu, ele falou, como assim? Eu falei, eu te conheci numa comunidade esotérica, ele cuidava da horta da comunidade naquela época, ficava meditava 3 vezes por dia. E eu te conheci assim, o que você fez? Ele falou, eu fiz PNL. Eu fiz PNL e é isso. Eu falei, então eu quero fazer esse bicho aí. No outro ano, isso foi em outubro, se eu não me engano, de 2006, exatamente isso. Em fevereiro de 2007, eu estava matriculada no Practitioner, já fazendo curso, né? Foi bem desafiante para mim, como eu disse, era uma fase da minha vida, eu estava desempregada, estava com problemas financeiros sérios, mas deu certo, eu me programei e aí me apaixonei. Falei, quando eu já fui fazer o meu Practitioner, eu já sabia que eu queria trabalhar nessa área.
Tava apaixonada. Maravilha, que história incrível. Isso mostra como a PNL e a hipnose, essas ferramentas conseguem beneficiar até os próprios terapeutas, né? Não só os nossos clientes, digamos assim, né? Essa é uma característica fundamental para mim dessas tecnologias, né? Porque são novas tecnologias, a PNL, a hipnose, seja das várias vertentes que tem, a constelação familiar e outras, a terapia da linha do tempo, são tecnologias que você se auto-aplica e depois você vai fazer com as outras pessoas também, se isso for uma coisa que você quiser, né? Se quiser só passar pelo processo, também pode. Mas é apaixonante. Eu sei bem como é isso. Explica um pouco mais para os nossos seguidores o que seria a constelação ericksoniana. E depois falar também sobre o campo morfogenético, né? Joia, joia. A constelação, na verdade, essa constelação ericksoniana é o trabalho que eu estou desenvolvendo agora, né? Eu passei por um curso com a Teresa Robles e com a Roxana Erickson, que é a filha do Milton Erickson, aí o nosso mentor da hipnose, né? E eu estou fazendo um link dessas duas abordagens. Mas a constelação, a hipnose, ela está totalmente dentro da constelação, né? A constelação familiar, ela é uma abordagem fenomenológica. Por que fenomenológica? Porque ela é baseada no fenômeno, né? No que acontece, no que vem à tona quando você está com um cliente ou quando você está num grupo. E essa abordagem se utiliza de outras técnicas também. Mas o fundamento básico dela é trabalhar você e o que você traz do seu clã, o que você traz da sua ancestralidade. E quando eu estou falando de ancestralidade aqui, não é só as questões familiares, o que você traz da sua família, mas o que você traz da sua cultura, o que você traz da humanidade como um todo, de todos os grupos que você está ligado, né? Por exemplo, nós estamos na comunidade da hipnose. Então, a gente traz todo o peso, todos os emaranhamentos, a gente traz o bom e o ruim da hipnose, né? Você, como hipnoterapeuta, você sabe disso, né? Quando alguém te encontra, ou você tem uma reação de legal, legal, você faz hipnose, ou você tem, você faz hipnose, não vou ficar falando muito com você, não, que você vai me hipnotizar. A gente traz todas essas questões dos grupos aonde a gente pertence, né? A gente herda muita coisa boa desses grupos aos quais a gente pertence. E a gente também herda muita coisa ruim. Então, a constelação sistêmica, que começou com essa vertente familiar, hoje ela se abre para todas as outras áreas, né? Então, você traz tudo isso e você pode trabalhar as questões, os pesos. Alguns consteladores falam de maldições que você carrega da sua família, do seu clã, da sua pátria, né? Qual é a maldição que os alemães carregam dentro da pátria deles, né? A questão do nazismo, Hitler. Então, a gente traz todos esses pesos. A constelação ajuda a trazer esses problemas, esses impedimentos, às vezes os bloqueios que estão ali incrustados na sua vida, te prejudicando, você, sua empresa, né, e impedindo você de ter um fluxo de vida melhor. Então, isso que é a constelação em si. A hipnose, a parte ericksoniana, ela entra como uma ferramenta de apoio na hora de você fazer a constelação. Porque a constelação, para acontecer, a pessoa precisa estar num certo estado emocional. E a hipnose ajuda a alcançar esse estado. A constelação, ela não acontece aqui no seu racional. Ela acontece na sua alma, ela acontece no seu inconsciente, principalmente. Então, a hipnose é uma ferramenta que participa, se eu fosse dizer, 50% na hora do processo. É ela que dá o suporte, é ela que cria o espaço onde a constelação, o estado emocional que o cliente precisa estar para acontecer uma constelação. Interessante mesmo. E isso que você falou também do inconsciente, é aquela coisa que muitas pessoas não sabem porque quebram tantas empresas, porque não conseguem ter sucesso na vida, e aí até fazem comparação, né? Mas, nossa, eu tive muito mais oportunidade, fui muito mais atrás, sou muito mais trabalhador do que meu vizinho, por exemplo, e ele tem muito mais sucesso do que eu, o que está acontecendo? E às vezes eles não sabem que é o campo dele que está atrapalhando, né? Mas explica para as pessoas o que é o campo, esse campo morfogenético, né? Tá, o campo é um lugar, vamos dizer assim, mas também não é um lugar, é um estado de consciência. Uma maneira muito legal de explicar sobre o campo vem do Jung. O Jung, o Freud, quer dizer, não foi o Freud, né? Alguém lá falou sobre o inconsciente. Né? O Jung, ele aprofundou um pouquinho mais esse estudo
e descobriu e levantou a hipótese do inconsciente coletivo, né, que a gente fala que estamos todos ligados como seres humanos, a gente tem intuições, tem sensações. Então, se a gente fosse pensar nesse inconsciente coletivo, imagina como que é o inconsciente do seu clã, o inconsciente da sua família. O campo é onde essa energia parece que está muito mais forte, né? É um estado de consciência onde você se sente conectado e flui nas outras pessoas. Tem um livro muito interessante para quem quiser aprofundar. Esse tema é bastante denso, mas no fundo é simples. Mas não fala o livro ainda não, deixa o livro pro final. Tá bom, legal. Vou deixar o livro pro final, eu comento. Vou até marcar aqui e lembrar de dar o título do livro para quem quiser se aprofundar no campo morfogenético. Mas o campo seria um espaço de energia como se fosse o seu inconsciente, só que é um inconsciente que é acessado pela sua família e pelas pessoas que são importantes para você, tá? É um lugar onde todos estamos conectados. Não tem nada a ver com misticismo. Eu ia comentar do livro, porque quem escreveu esse livro que eu vou dar é um cientista que trabalhou exaustivamente para comprovar a existência desse campo, tá? Isso é muita coisa muito interessante, porque as pessoas acham que esse negócio é espírito, vem a coisa do além, e aquele negócio não tem nada a ver. É um estudo científico. É um estudo científico. Exatamente. Muito interessante, interessante. E falando mais agora sobre os princípios, os principais princípios terapêuticos da constelação, como que é lidado isso? Então, os princípios terapêuticos da constelação, a gente chama, como constelador, a gente conhece como as ordens, né? Que é o que rege a constelação, que é o que a gente percebe como facilitador ou como ajudante, que são as maneiras que o terapeuta de constelação ele se designa ou ele é chamado como facilitador ou como ajudante. Esses princípios são as ordens que regem os relacionamentos humanos, que quando são quebrados, eles causam problemas, tá? Então, o primeiro princípio é o princípio da hierarquia. Eu tive um grupo acho que foi uma semana mais ou menos, final de semana passado, em que um dos participantes explicou bem essa questão do princípio, né? O princípio da hierarquia tem aquela coisa de respeitar os mais velhos, né? Ele comentou, você me deixou tranquilo porque eu achava que eu era de outra época, aquela época em que a gente pede bênção para o pai, bênção para a mãe, em que a gente respeita os mais velhos. Esse princípio da hierarquia, ele vai um pouquinho mais longe, né? É o princípio de quem chegou primeiro e quem chegou depois. Então, na família, quem chegou primeiro? O pai e a mãe. Depois vieram os filhos. Entre os filhos, o filho mais velho para o filho mais novo. Mas numa empresa, esse princípio também atua. Então, numa empresa, e que, por exemplo, faz de conta que o Filipe montou essa empresa com uma outra pessoa, né? E essa pessoa, por algum motivo, vocês se separaram. A empresa cresceu, ficou grande, tem bastante funcionários, e vocês brigaram e você excluiu esse outro sócio, ele foi excluído de dentro do sistema. Ele pertence, hierarquicamente, era você e ele. Quando você tira ele, as pessoas começam a se dirigir à sua empresa e falar o Filipe, algo naquele campo vai atuar e vai exigir a reverência àquela outra pessoa que também veio, porque ele veio primeiro. Ou, por exemplo, numa empresa que foi comprada de outra pessoa, uma pessoa funda a empresa, outro cara vai lá, dá um rodo na pessoa, rouba a empresa, né, e continua aquela empresa. Eu já atendi muito cliente que teve esse problema, né, de empresas que foram herdadas com problemas. E aí a hierarquia fala mais alta, é como se o sistema, as pessoas que pertencem àquela empresa, os clientes, o dinheiro, reverenciasse aquela pessoa que começou, o primeiro. E começa a dar problema. Quando a gente coloca a constelação, isso fica à tona. E às vezes eu nem sei o que aconteceu, quando eu coloco a constelação, eu falo, quem que foi o dono da empresa primeiro? Tá faltando alguém, quem vem primeiro? É impressionante como acontece. O segundo princípio é o equilíbrio entre dar e receber. Nas relações humanas, para que elas aconteçam, é assim primordial que exista equilíbrio entre o quanto a pessoa dá e o quanto a pessoa recebe. Se não existe esse equilíbrio, os relacionamentos não podem continuar, né? Então, por exemplo, você está fazendo aqui uma entrevista comigo,
eu estou trazendo algo do meu trabalho, né? Você dá um pouco, eu também dou um pouco. Eu falo um pouquinho do Filipe, o Filipe fala um pouco de mim, a gente coloca isso daí em algum lugar, as pessoas vão ver. Existe um equilíbrio, cada um está dando um pouquinho, colaborando com a hipnose, por exemplo. Agora, se eu venho aqui, faço uma entrevista com você e divulgo a entrevista, mas, por exemplo, não coloco o seu link, falo para as pessoas não clicarem, não curtirem, tem equilíbrio? Não tem equilíbrio, né? O relacionamento não tem como continuar adiante. Só existe um relacionamento entre os seres humanos que não existe equilíbrio nenhum, que é entre os pais e os filhos, tá? Não tem equilíbrio nesse relacionamento. Os pais dão, os filhos recebem. Não tem como a gente, como filho, pagar o que recebeu dos pais. Né? Porque Muito bom. receber dos pais é a coisa mais preciosa. E eu sei bem como é isso. E eu sei bem como é isso. Isso. Depois eu falo mais porque eu sei disso. Lá na frente o pessoal vai entender o que é, o que os pais da gente, o que os nossos pais nos deram que a gente não tem como pagar. E o último princípio, a última ordem é o pertencimento. Todos que nasceram dentro de uma família, ou que nasceram dentro de uma empresa, de uma organização, ou que contribuíram para criar um sistema religioso, ou uma nação, têm o direito de pertencer. Se por algum motivo, alguma pessoa de um sistema, de um clã, de um grupo, não é reverenciado, ou é excluído, ou é julgado, ou é retirado, né, expulso de dentro do clã, o sistema vai padecer, a família vai ter problema, às vezes a pessoa vai ter algum problema com quem ela escolhe no coração, porque é uma ordem que todos têm o direito de pertencer. Isso que a gente coloca como ordem, algumas pessoas podem fazer assim, nossa, mas que coisa arcaica, né? Esse negócio de mais velho, equilíbrio, é arcaico. A constelação, ela já foi julgada muitas vezes, o Bert Hellinger, que é o criador, ele já foi taxado muitas vezes de ortodoxo, de nazista, de um monte de coisa por trazer esses princípios. E não é nada que ele tenha descoberto ou que ele tenha criado. É só o que ele fala, eu percebo que é assim entre os relacionamentos humanos, e que quando não acontece isso, dá problema. Né? Não é nada. É como a PNL e como a hipnose, não é nada novo, é uma tecnologia de ponta, como a PNL e a hipnose, mas essas tecnologias, elas são coisas que alguém que teve uma sacada muito inteligente, como Milton Erickson, como Bandler, como Bert Hellinger, foi lá e percebeu, puxa, isso está acontecendo. Eles observaram que isso funcionava dentro dos relacionamentos dos seres humanos e criaram um modelo de como trabalhar com isso. Quando que ele descobriu? Quando que ele criou esse modelo? A constelação familiar, ela não tem nem 40 anos, ela é tão novinha quanto a PNL. Muito interessante, interessante. E isso que você falou, esses princípios, ele é legal que ele engloba praticamente tudo, né? E aí eu vejo a minha outra curiosidade. Ela serve para tratar que tipos de casos? Ou então, qual ela não trata, né? Tá. Qualquer tipo de tema, tá? Em que você tenha uma questão emocional, física, financeira, organizacional, qualquer tipo de tema, você pode trabalhar com a constelação. O que você não pode trabalhar com a constelação? Nada, nenhum tema que não tenha uma força emocional, que não tenha uma... É desafiante para mim explicar em palavras, mas que não tenha uma comoção, não tenha um peso emocional muito grande, essa é a palavra, um peso emocional. Se a pessoa não tiver mexida emocionalmente, se não tiver força emocional, não dá para fazer uma constelação. Vou te dar um exemplo do que é isso. Vem uma pessoa participar num grupo, por exemplo, e às vezes, dependendo do número de participantes que eu tenho para constelar, se eu tiver só uma constelação para fazer, eu posso fazer mais 2 ou 3 constelações, dá tempo. E aí eu pergunto para os participantes, você quer fazer uma? Você quer fazer uma? Ah, eu tô aqui? Pode ser sim. Eu vou fazer, por exemplo, sei lá, acho que eu vou constelar meu trabalho. Não funciona. É necessário ter um peso emocional, né? Olha, eu quero trabalhar minha questão profissional, estou tendo dificuldades profissionais, estou tendo dor de cabeça com o meu dinheiro, ou estou com uma questão com o meu marido que está me comovendo, que está me movimentando emocionalmente, ou me travando. É necessário ter emoção no tema para você constelar. Se não tiver, muitas pessoas me ligam, a constelação, eu não posso viver da constelação, porque eu tenho que falar não para muito cliente. Algumas pessoas me ligam e falam, me fala que a constelação era boa e eu quero constelar aí meu dinheiro. Eu falo, não está pronta para constelar, não posso te atender. Já chegou a pessoa a pagar a sessão, ir na sessão e eu ter que mandar ela de volta devolver o dinheiro, porque não havia peso emocional.
Não era algo que demovia. É raro isso acontecer, mas eu trabalho preparado, e quem é constelador sabe disso, que dependendo do como o cliente vem, você não pode constelar. Você pode, com a PNL e com a hipnose, ajudar ele a achar uma questão na vida dele que tem um peso emocional, mas não dá para trabalhar uma questão que não tiver peso emocional. Muito interessante isso, e importante também, né? E eu acredito até que isso vá para até outras áreas, não só na constelação, né? É que na PNL hipnose, a gente, quando percebe que aquilo ali não é um problema, né? Na PNL e na hipnose, a gente tem ferramentas lá que vão falar, a pessoa fala, eu tô com um problema emocional, e você tá olhando, vê o não verbal da pessoa, vê as palavras que ela usa e percebe que é outra coisa. Às vezes ela tá com problema com a mãe, com o pai lá, e tá jogando aquilo para a parte financeira, por exemplo. Na constelação, a pessoa precisa ter um pouquinho de consciência onde é que o calo aperta, onde a ferida está doendo. Ela precisa ter a identificação, é isso, essa parte aqui da minha vida, tá, que eu não aguento mais, eu não consigo mais lidar com isso sozinha, eu preciso de ajuda. Ela precisa ter consciência qual é o lugar que está doendo, senão a gente não mexe. Interessante. Então, você está dizendo que posso, então, começar a fazer um tratamento com PNL, hipnoterapia, e depois eu pegar e falar assim, agora é uma hora boa que se poderia fazer uma constelação. Posso fazer juntar esses dois tipos? Com certeza. Eu tenho muitos clientes que são indicados por hipnoterapeutas, por pessoas que trabalham por coaches com a PNL, até por psicólogos, né, que chega num ponto do tratamento e fala, você precisa constelar, né, porque tem muita gente, inclusive na área acadêmica, na psicologia, na psiquiatria, né, inclusive em direito que está usando a constelação, já tem mais de 3 profissionais de juízes que estão usando a constelação de intermediação de conflitos, né, na hora de tratar com o problema no judiciário, porque percebe que chega num ponto que isso daqui tem que ser olhado por outra coisa. Não dá para a gente mexer, depois de mexer nisso, a gente consegue continuar com o tratamento. Acontece muito. E o tratamento de constelação leva em média quanto tempo? Ou então resultados, né, significativos começam a aparecer depois de quanto tempo, mais ou menos? Olha, uma sessão de constelação vai depender, né? Porque ela pode acontecer tanto individual, ela pode acontecer no grupo, tá? Ela pode ser feita pelo Skype também. A média, na duração de constelação, dependendo do tema, dependendo do facilitador, pode ser de 5 minutos, que é o caso do Bert Hellinger. Tem aquele link de você ver Milton Erickson fazendo uma indução em 5 minutos, ou Richard Bandler, e eu ou você fazer algo, que aí vai levar meia hora, 40 minutos, dependendo. Sem dúvida. É uma constelação em que ele faz com uma palavra, com uma imagem, e aqui a pessoa já está trabalhando. E tem constelação que já chegou, mesmo com o Hellinger, de durar 1 hora, 1 hora e meia. As minhas sessões duram, em média, individual, tá? 1 hora e meia. Mas eu já cheguei a ficar com o cliente 3 horas. Tá? E no grupo, uma constelação leva de meia hora a também 1 hora e meia, mais ou menos. Tá? Mas vai depender do tema, vai depender da pessoa. As constelações mais poderosas são as que levam pouquíssimo tempo. Não porque o facilitador foi mais assertivo. Mas eu não sei se você já ouviu falar naquela curva do aprendizado, ou na curva de tensão. Na hipnose tem aquela curva onde a gente pode ancorar, não tem? Que é onde sim. A emoção ou a questão está no ápice. A constelação, quando ela é interrompida no ápice do emocional, sem concluir, ela é mais poderosa. Como uma ancoragem. Que interessante, muito interessante mesmo. É muito interessante. A gente fica doido com o Hellinger, porque na hora que a coisa está mais emocional, assim, tá aquele peso, a constelação está com todos os emaranhamentos, tem um monte de gente ali participando, a gente pode parar por aqui. Até frustrante, porque a gente quer ver os outros movimentos e ele para. Mas são as mais poderosas, as que têm mais efeito para o cliente. Quanto ao resultado, uma coisa é certa, numa sessão de constelação, numa constelação em grupo, ou mesmo pelo Skype, o resultado imediato, na hora que termina, é da pessoa falar, eu estou me sentindo mais leve. Parece que tirou uma tonelada, parece que tirou um peso das minhas costas, eu me sinto mais livre, mais leve. Esse efeito é imediato. Uma constelação, ela vai atuar na vida do cliente até por 1 ano. Tá? O efeito dela pode durar até 1 ano, o resultado também vem ao longo
de meses e anos. Tem cliente que leva uma questão e na semana seguinte ele já tem um resultado, e tem cliente que vai demorar um tempo. Por quê? A constelação, como a hipnose, como as outras abordagens, também depende de algo do cliente. Não é só a nossa abordagem que ela funciona. Então, por exemplo, se eu pego um cliente que está quebrando a ordem da hierarquia, né? Estava lá querendo salvar o pai, querendo salvar a mãe, então ele está quebrando essa ordem. Se ele continua fazendo o que ficou óbvio na constelação que ele estava fazendo e estava quebrando a ordem, não vai ter resultado. Se ele cai na consciência e se recolhe, se coloca no lugar dele na semana seguinte, ele vai colher o resultado na semana seguinte. Mas às vezes tem cliente que só vai cair a ficha depois de 2 meses, depois de 3 meses. Eu tive uma cliente que eu fiz o atendimento com ela fazem 45 dias, pelo Skype, pelos Estados Unidos. A gente trabalhou questão de relacionamento. Ela estava muito indecisa sobre 2 pessoas com quem ela queria ficar, tal, e não conseguia se decidir, e tinha, inclusive, decidido ficar sozinha. E hoje ela me mandou no inbox que conseguiu o resultado, conseguiu se decidir, inclusive voltou com uma das pessoas com quem ela estava, e que agora eles marcaram noivado. Ela falou, eu considero que eu alcancei o meu objetivo da constelação, que era dar um jeito na minha vida, nos meus relacionamentos. Então, pode acontecer em 40 dias, pode acontecer em uma semana, como pode acontecer em um ano. Para mim, teve questões minhas que eu trabalhei que demorou um ano para chegar ao resultado, mas porque a minha ficha não caía. Muito bom. Às vezes acontece isso até com os meus pacientes, né? Às vezes eles não conseguem, eles sabem conscientemente tudo o que está acontecendo, tudo que tem que fazer, mas eles ainda tá travado ainda, que não caiu a ficha. E aí, às vezes, eu falo, ou você não tá vendo ainda prazer o suficiente, ou não tá sentindo dor, né? Que é o que o Anthony Robbins fala aqui. As pessoas se movem ou em busca do prazer, ou em fuga da dor. Exatamente. Mas muito bom. E você falou fazer em grupo, fazer individual. Como é que funciona cada caso desse, ou fazer por Skype? Como é que seria cada tipo de sessão diferente como essas? No fundo, tudo é constelação, tá? Uhum. A maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, os facilitadores gostam muito de trabalhar com o grupo, porque a constelação, pro facilitador, pro terapeuta, para quem vai fazer a abordagem, quando é no grupo, é muito mais fácil para a gente. A gente divide o campo com um grupo de pessoas, todos ajudam, né? Os representantes, as pessoas na constelação, elas ajudam a trazer a dinâmica daquele cliente. Eu acho que seria necessário, inclusive, explicar um pouquinho como que acontece uma constelação, para vocês terem ideia do que é. Quando vai acontecer uma constelação, sou eu e o meu cliente. Então, ele traz um tema, vamos dizer lá que ele traz um tema profissional. Então, num grupo, mais ou menos 8 pessoas, já tem grupos que acontecem com 30 pessoas, eu peço para o cliente escolher, falo um pouquinho, às vezes nada sobre o tema dele, só coloco o tema profissional, às vezes a gente tem um pré-talk com o cliente também, fala qual que é o tema, tem uma conversinha, e às vezes também não tem nenhuma conversa, ele só traz o tema, vai muito do que o constelador sentir. E eu peço para ele, no grupo, escolher uma pessoa para representar ele e para representar o trabalho dele, tá? Se for uma questão profissional. Não é regra, mas às vezes eu peço isso. Ele vai lá e escolhe estranhos, pessoas que nunca ouviram, que não conhecem da história dele, não sabem do tema, e coloca essas pessoas na sala em pé, assim, uma posicionada perto da outra, longe da outra, como ele sentir que é o tema dele. Essas pessoas vão trazer a dinâmica do problema dele, né? Eu dou algumas instruções de como que acontece o trabalho, e essas pessoas vão trazer a questão que está lá, obscura, porque normalmente o que acontece na constelação é que existe algo que não foi olhado, algo que não está sendo percebido, que está no inconsciente da pessoa. Por conta do poder do campo daquela pessoa e do campo que foi criado ali na hora da sessão da constelação em grupo, as pessoas, mesmo de olhos abertos, conscientes, não tem espírito, não tem nada, as pessoas trazem a dinâmica do problema do cliente, elas começam a se movimentar, às vezes trazem algum sentimento, alguma emoção, ou trazem completamente a dinâmica mesmo. Um exemplo disso foi uma constelação em que o Hellinger fez, daqueles casos de guerra, né? A pessoa tinha uma questão profissional também, e colocou lá ela e a profissão, e aí depois foram surgindo outros representantes que o Hellinger foi colocando. Em dado momento, já tinha virado totalmente para a família daquela pessoa, a questão era familiar que estava dando problema no profissional. E ele colocou uma pessoa para representar o avô da cliente.
E essa pessoa que foi colocada para representar o avô não sabia quem estava representando e falou, eu não estou sentindo, a hora que colocou ele de pé, ele falou, não estou sentindo do meu joelho para baixo, eu não sei o que está acontecendo, é como se toda a minha batata da perna, a partir do meu joelho eu não sinto nada, como se estivesse tudo dormente. E a cliente vira de boca aberta e fala, o meu avô pisou numa mina na época da guerra aqui e perdeu parte da perna abaixo do joelho. Nossa. Ninguém sabia essa informação. O representante estava consciente, mas o campo traz essa informação. E ela estava presa a esse avô que faleceu de jeito muito ruim e tal. Ela estava com a energia dela, com o amor dela, preso ali naquele avô, reverenciando o avô e fracassando, se deixando afundar, que foi a palavra que ela usou para falar sobre o tema dela profissionalmente. Como o avô que não conseguia se manter de pé, a empresa dela também não conseguia se manter de pé. Então, são essas dinâmicas que são trazidas à tona num grupo. No individual, a gente trabalha com os bonequinhos. A maioria trabalha com aqueles bonequinhos Playmobil. Mas a gente pode trabalhar com canetas, a gente pode trabalhar... Eu já fiz uma constelação com um amigo, ele me constelou numa lanchonete, ele usou garfo, faca, papeleira de colocar lá os guardanapos. Qualquer coisa que você tenha, qualquer instrumento, você pode usar sapatos, âncoras no chão, você pode ancorar também espaços no chão com papéis de ilação. De todas as maneiras acontece. O mais importante, aí vem a sua área, que é a pessoa estar no estado de transe leve. Ela acessa o campo, né? A hipnose é muito utilizada dentro da constelação. O Bert Hellinger era amigo pessoal do Milton Erickson também. Ele fala muito, né? Meu amigo Milton Erickson, ele, nas constelações, para quem for assistir os vídeos do Hellinger, ele conta muita história, né? Ele faz muito, ele pede para fechar os olhos, fecha os olhos, e aí começa. Então, o transe, ele ajuda, tanto no grupo, quanto no individual, principalmente pelo Skype, a constelação acontece todinha com a pessoa em transe. Eu faço a constelação no Skype com as imagens internas da pessoa. Muito bom. Por Skype, que eu já fiz com a Roseli, é muito parecido com o transe hipnótico. Você está no transe, você está vivenciando isso que ela falou aí dos grupos, praticamente está vivenciando na sua cabeça, e é muito interessante. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre como é participar de uma constelação. Porque ela falar é suspeita, né? Mas eu vou falar a minha experiência, que foi fantástica. Legal. Muito bom, Roseli. E uma coisa que eu acho muito interessante da constelação é que ela tem pouquíssima teoria. Assim, a teoria dela até que é bem pouca, mas a parte prática no curso, né, ela é muito rica de prática. E o porquê isso? A parte vivencial, né? Para conseguir constelar, para conseguir desenvolver esse trabalho, fazer esse trabalho, a primeira coisa, a regra básica é você trabalhar o seu sistema, trabalhar a sua família, trabalhar as suas questões emocionais, os seus emaranhamentos, que é como a gente chama o problema na constelação familiar, é um emaranhamento, um nó. Então, para o terapeuta que quer trabalhar com a constelação, a primeira coisa, ele tem que trabalhar isso nele. Ele tem que trabalhar o clã dele, ele tem que trabalhar as questões dele. Um terapeuta que não... A gente usa a palavra tomou a mãe, né, que reverenciou a mãe, colocou no lugar certo, ele é o filho, ou que tem não para o pai. Ele não vai conseguir constelar uma pessoa. Ele vai estar no campo... O terapeuta, o papel do terapeuta na constelação é olhar para o todo. Agora, imagina, se eu pego um cliente que tem problema com o pai dele, ele não me fala que esse é o problema. Se eu tenho problema com o meu pai, a hora que eu vou abrir o campo dele, eu não consigo olhar. Porque eu também tenho o mesmo não. Eu estou ali. Muitas vezes eu já vi constelador fazer isso, tomar partido junto com o cliente. Nossa. Meu pai, isso. E o cliente, como o constelador tem o mesmo problema, ele toma partido. E aí o trabalho já acabou. Não tem como fazer, não tem como ajudar. A primeira regra é isso. E outra, que a constelação é vivenciar o campo, saber andar. O campo, que não é um lugar, é só uma metáfora para falar sobre uma energia, é como o transe. Se você não tem facilidade para andar no transe, para estar em transe, para se entregar para o transe, você também não vai conseguir olhar a questão do cliente. Então, o que a gente treina exaustivamente na constelação, curso de constelação, o que eu fiz, por exemplo, não tinha nem apostila. Ela indica muitos livros, tem vários livros lá, e os livros são transcrições de constelações. Não tem nenhuma teoria.
É você saber andar no campo, conseguir identificar as dinâmicas, né? Porque as ordens são só 3, tá sempre nisso: hierarquia, equilíbrio entre dar e receber e pertencimento. Mas as dinâmicas onde essas ordens são quebradas são várias. E é tudo vivencial. O treinamento de constelação, um bom treinamento, leva no mínimo 2 anos. Tá? É modular, porque você não consegue assimilar de uma vez. Então, o meu foi 2 anos, durante 2 anos, 8 módulos, né, cada um no bimestre, para conseguir começar a olhar para o campo. Depois disso, tem muita leitura, participar de muita constelação, fazer muita constelação, para se acostumar a navegar, andar e identificar no campo todas as dinâmicas que acontecem. Então, não é uma formação, existem formações de 4 dias, de um final de semana, mas é como aquele negócio da hipnose, né? Você pega um hipnólogo que fez, um hipnoterapeuta que fez um curso no final de semana e pega um cara que fez uma formação. Você vai eu achei muito interessante isso que você falou, porque eu tô vendo muitos hipnoterapeutas trabalhando na área, só que eles esquecem de se tratar antes. E isso que você falou é muito interessante. Seguindo até um pouco a psicologia, hoje a faculdade de psicologia, hoje ela obriga, no mínimo, 2 anos de tratamento para você começar a atuar. E é isso que eu acho que está faltando um pouquinho, né? Dos terapeutas começarem a se tratar um pouco e começar a não intervir no tratamento dos outros, né? E até a hipnose ericksoniana diz muito isso, né? Você não tem que colocar a sua opinião. Você tem que deixar ele descobrir o que é bom para ele. Muito Exatamente. Na constelação, isso é um ponto que os formadores, né? Eu fiz com a Mimansa, que é um alemão, o Hellinger, ele fala: você não faz nada. E o que você aprende muito nesses 2 anos é se colocar numa postura de não ter intenção, de não ter julgamento. Então, imagina você como hipnoterapeuta recebe uma moça que o pai bulinou sexualmente. Como não julgar? Como aprender essa postura de não julgar o pai? Porque o que o constelador faz quando alguém traz uma queixa contra o pai, contra a mãe, contra o avô? A primeira coisa que a gente faz é colocar o agressor no coração. Isso é muito desafiante para quem não treinou isso. No começo, para mim, isso era um absurdo. Colocar o assassino no coração. Alguém que matou dentro de um sistema. Se eu faço isso, eu consigo fazer uma constelação. Se eu fecho meu coração e julgo aquela pessoa, eu só peguei o dinheiro do cliente, não fiz nada por ele. Só peguei, recebi o dinheiro do cliente, não fiz nada por ele. Não ajuda, não consegue. Fantástico. Uma lição para todos os terapeutas aí. Muito bom mesmo. Roseli, para a gente finalizar, uma técnica que você poderia ensinar aí para os nossos hipnoterapeutas, para os nossos PNListas aí, uma técnica, e até mesmo para quem não está na área de terapia, mas que pode usar na sua profissão no dia a dia, uma técnica de constelação. Tá, tem uma técnica que eu acho muito interessante para o terapeuta. Primeiro eu vou dar uma para o terapeuta. Quando você estiver com o seu cliente, no comecinho da sessão, tá lá na anamnese, e quiser dar mais poder para o seu atendimento, tem mais eficiência, a primeira coisa que você vai fazer é imaginar do seu lado direito o seu pai. Se a gente for falar das submodalidades da PNL, imagina seu pai grande, brilhante, forte, bonitão, ali atrás de você. Mesmo que não tenha conhecido o pai, principalmente se não conhecer o pai, deixa vir a primeira imagem que vier e coloca do lado direito. E a mãe do lado esquerdo, também, submodalidades, coloca ela grande, bonita. Imagina os dois te apoiando. Se quiser, pode imaginar todo o seu clã, imaginar todo um bando de gente atrás de você, pais, avós, bisavós, e sente receber toda essa força que vem de lá de trás. E daí você vai olhar para o teu cliente, você faz isso tudo em silêncio mesmo, enquanto você estiver fazendo uma anotação. Você vai olhar para o seu cliente, mesmo sem conhecer os pais do seu cliente, você vai imaginar o pai e a mãe desse cliente atrás deles também. Isso é importante fazer mesmo. Quando você olhar para o seu cliente, imaginar os pais do cliente atrás dele, você vai fazer uma pequena reverência com a cabeça. Se colocando num patamar abaixo dos pais do teu cliente. Porque o terapeuta, muitas e muitas vezes, em psicologia já me falaram, e eu já vi isso em PNL, já vi na constelação, isso é uma tecla muito batida. O terapeuta se coloca acima dos pais. Julga os pais, e aí não vai ajudar, ele não está assim. Os pais do cliente são os melhores pais que aquela pessoa pode ter. Não interessa o que eles fizeram, eles são os melhores, e você está ali para ajudar como facilitador do processo do cliente. Quando você faz isso, a sua sessão, o efeito de qualquer técnica que você usa na sua sessão é assim. É muito rápido.
É um rapport num nível profundo. Você está entrando em rapport com o clã daquela pessoa, com o sistema daquela pessoa. E ele vai adorar você e vai se sentir acolhido. Tá? Esse é para o terapeuta. Para as pessoas no geral, se você estiver enfrentando um desafio no trabalho, estiver com alguma questão mais resolvida com alguém, usa a mesma técnica. Se você estiver num momento desafiante, vai imaginar o pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo, né? E perceber, imaginar, se quiser, inclusive, imaginar que você tem um fio de ouro que te conecta aos seus pais, aos seus avós, aos seus bisavós, a todas as pessoas que pertencem. E percebe como que é que a sua atitude muda em relação a esse desafio. Tá? Tem muito mais força, que é o que Hellinger faz. Você tem mais força quando você está conectado com o seu clã, com a sua raiz. Interessantíssimo, muito bom, muito bom. E é o que eu falo para todo mundo, você pode até desconfiar, falar, isso não pode ser que não funcione, mas uma coisa, testa, põe em prática, você não tem nada a perder, só tem a ganhar. E o detalhe, o livro, qual é o nome do livro? Agora pode falar o livro. O título do livro é A Sensação de Estar Sendo Observado, tá? E o autor é Rupert Sheldrake. Inclusive no YouTube tem alguns vídeos dele, são poucos, acho que são só 2 que estão com legenda, a maioria sem legenda mesmo. E que ele faz assim, uma pesquisa exaustiva com experimentos, ele coloca todos esses experimentos no livro, sobre o campo morfogênico, morfogenético, como é falado, tá? E o Rupert também foi colega do Bert, porque ele fez uma pesquisa extensiva para justamente comprovar a não existência do campo que o Bert fala que acontece na constelação. E foi muito interessante, ele faz alguns experimentos com cachorros, né, que quando os cachorros sabem que os donos estão chegando em casa, e é tudo trabalhando do campo mesmo, que é o campo que a gente acessa na constelação, e que é o inconsciente coletivo do Jung, também, a mesma coisa. Muito bom. E para quem não sabe, é a sabedoria universal que a Teresa Alves fala. Isso, também, ó, eu estou começando a usar isso. Muito interessante também, esse campo também é a sabedoria universal. Também. Muito bom. E só falando aqui, se você ainda não viu, tem também a entrevista da Teresa Robles também no nosso canal, que é muito bom. Mas agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a constelação. Eu já tive algumas vivências aí, mas eu vou falar as que eu participei com a Roseli. Uma em grupo, que foi até no curso da Teresa Robles, que a gente estava lá. Assim, com ela foi a mais forte, né? Não sei se também porque ela foi a constelanda, não sei, mas foi muito forte, muito intenso. E você não sabe explicar. Mas o mais legal é você não entender. As pessoas que começam a racionalizar e começam a atrapalhar o processo. E quando você começa só apenas sentir, se entregar de coração, com o intuito de querer ajudar o próximo, quem está sendo constelado, o efeito é incrível. E depois que você experimenta isso, eu falo por experiência própria, a minha terapia melhorou muito, porque você consegue até entender um outro lado, começa a ter uma percepção, começa a melhorar a sua conexão com o cliente. Então, eu recomendo você que está nos assistindo, vá atrás, procure. A Roseli, ela faz acho que uma vez por semana, Roseli, você pode me confirmar, ou uma vez por mês? Eu faço uma vez por mês no grupo, às vezes 2 vezes, dependendo do número de interessados, né? Individualmente eu faço, é só agendar. Agora, no grupo, de 1 a 2 vezes por mês, eu anuncio. Sim, sim. E mesmo que você não seja o constelando, você pode ir lá que você pode ser o participante. Já tem efeito, você já consegue ter muitos resultados. Assim como o Milton Erickson, ele começou no final da carreira dele a tratar uma pessoa, mas ele usava os temas universais que tratavam todo mundo que estavam apenas assistindo. A constelação tem esse efeito também. Você apenas assistindo ou apenas participando sem ser o constelado, você já tem um efeito, uma melhora. E se você é terapeuta, você tem que sim cuidar de fazer terapia, você tem que ter esse progresso, tem que estar, vamos dizer assim, limpo, sem problema, para não intervir com seus pacientes. E a parte online também, né? Que eu fiz também com ela, que é incrível, que eu como terapeuta, eu faço muita terapia online via Skype, para usar a técnica que ela usou é incrível, nossa, eu falei exatamente o que ela falou, né? Eu saí mais leve, para mim tá muito claro, e com coincidência ou não, eu tive um problema, eu não vou falar agora, mas eu vou encontrar a pessoa amanhã, e eu já sei exatamente o que eu vou fazer, tá muito bom, eu acredito que eu vou ter resultados bem rápidos, já tô tendo, na verdade. Então é incrível mesmo. Você já percebeu, né? Você conseguiu trazer do inconsciente, aí sim, entrou
a razão agora fica mais fácil, né? Uma cliente, eu só uma adendo, ela colocou, eu queria entender isso, controlar conscientemente, a minha razão não consegue. Eu falei, porque não é racional. Quando é emocional, primeiro emocionalmente você tem que colocar no lugar, aí depois a razão consegue atuar, senão não vai, né? Não adianta. Aí é briga de partes. Muito bom. E a Roseli, ela gostou do nosso projeto, de querer incentivar, de querer ajudar os terapeutas, e ela vai dar um brinde para você que está nos assistindo. Lógico que a gente vai fazer também, para você também contribuir com ela, assim como dar e receber, que ela acabou de falar, vai ter que curtir a página dela, ir lá, acompanhar um grupo de PNL, que é benefícios para você também, tem um grupo de PNL que é o maior e o melhor, com maior qualidade que eu conheço no Brasil, é um grupo excelente, mas eu vou deixar ela falar que é melhor do que eu. Fala aí, Roseli. Então, o grupo de PNL é um outro projeto meu, porque também a PNL está inteirinha, né? A programação neurolinguística, ela é utilizada o metamodelo, modelo Milton, as posições perceptivas no nível familiar são usadas na constelação. Então, eu assumi o grupo de PNL, estava lá abandonadinho, com 2.000, acho que na época tinha 2.000 membros, um amigo meu que tinha montado esse grupo e estava lá abandonado. Como eu queria voltar, aprofundar os estudos, eu quero fazer o meu treino com o Richard Bandler, eu decidi assumir esse grupo para eu mesma estudar todo dia um pouquinho de PNL. E isso foi, se eu não me engano, dia 23 de novembro do ano passado, fazem 6 meses, 7 meses. Ele estava com 2.100 pessoas, hoje ele está com 10.200, quase 10.200 pessoas. É um grupo ativo, não tem propaganda lá. É um ou outro vídeo que eu considero útil e que a gente coloca lá, inclusive um dos vídeos que o Filipe fez, maravilhoso, falando do metamodelo, hipnose, PNL, eu coloquei lá hoje. Então, é o grupo Programação Neurolinguística, é só procurar lá, PNL, procura o grupo, o maior grupo que você achar de PNL do Brasil lá, é o nosso grupo. E é o melhor, não é só em quantidade, não, é em interatividade. Se você está a fim de aprender, se você quiser discutir, refletir sobre a PNL, aprender um pouquinho, se procura lá no Facebook e entra como membro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sem dúvida. E sobre o brinde, Roseli, como é que vai fazer? Você vai dar um brinde de uma terapia para ajudar os nossos terapeutas? Uma sessão completa de constelação ericksoniana pelo Skype, né? Aí você sorteia, depois me avisa, a pessoa vai poder ajudar comigo e trabalhar um tema muito específico. É muito importante o terapeuta se trabalhar. Às vezes o terapeuta é excelente, consegue fazer um atendimento maravilhoso, mas o cliente não paga. Às vezes o terapeuta é excelente, maravilhoso, o cliente paga, mas ele tem dificuldade para esses clientes vir a ele. Todas essas questões, se você já trabalhou com PNL, com hipnose, isso ainda está acontecendo, tem emaranhamento familiar. Se eu vou falar de dinheiro, de cliente que não paga, tem questão com a mãe. Se eu vou falar de pessoas que têm dificuldade de manter seu próprio negócio, trabalhar como autônomo, questão com o pai. Então, trabalha essas questões que é muito importante. A PNL e a hipnose são maravilhosas, mas às vezes, dependendo do tema que está arraigado e que às vezes não está na consciência do cliente, não dá para olhar com a PNL. O meu trabalho como terapeuta, como coach, teve um up depois da constelação. Porque chegava em certo momento, você fazia técnica, você colocava em transe e a pessoa não conseguia sair. Agora eu vou lá para a questão essencial, que é, às vezes, questão familiar, questões, às vezes, de 2, 3 gerações lá atrás, e surge, traz, né? E a pessoa consegue ir adiante. E deixando bem claro, a gente está falando de terapeutas, mas você que não é terapeuta também pode participar, qualquer pessoa pode participar dessa promoção, porque todo mundo, acredito que tem alguma coisa aqui para resolver, mesmo então para melhorar. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado. Depois eu vou mandar, provavelmente semana que vem, você está assistindo, lógico que esse vídeo não está sendo gravado ao vivo, né? Mas semana que vem eu vou falar dessa promoção. Acompanhe o nosso canal, acompanhe o da Roseli, participe de alguma constelação, provavelmente com ela, porque ela, pelo menos até agora que eu conheci, ela é melhor. Então, mas participe de qualquer uma. Participe como representante. Participe de qualquer uma, em qualquer constelação. Onde você tiver oportunidade, vai, porque se trabalha profundamente como representante, como observador. Lá da cadeira, às vezes, você constela, só observando uma constelação. E aqui, além de estar trazendo a hipnose para você, eu gosto de trazer ferramentas. E essa é uma ferramenta incrível que você pode usar e melhorar a sua terapia. Não estou dizendo para você ser só constelador, mas absorva mais uma técnica. Não é só com um martelo que você vai resolver qualquer obra, né? Então, é isso aí. Roseli, muito obrigado.
Você fez uma excelente entrevista. Estou muito grato com você. E agora as palavras finais é com você. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho essa sua atitude, essa sua postura de trazer ferramentas, de fazer vídeos, né, fazer entrevistas com pessoas de várias, profissionais de várias áreas, é muito legal, é muito bonito, inclusive, da sua parte, né, trazer essas tecnologias, porque são ferramentas técnicas que as pessoas, às vezes, não têm acesso, e você disponibilizar isso de maneira gratuita, de maneira aberta para as pessoas, qualquer um que tiver acesso ao YouTube lá pode acessar, então, parabéns mesmo pela sua atitude, por esse trabalho bonito que você faz, é maravilhoso, e atende muitas pessoas. E se a gente for falar em equilíbrio entre dar e receber, com certeza você vai ter muito retorno disso, porque merece. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até mais, pessoal. Até mais, te chamar, Roseli. Tchau, tchau. E aí, gostou? Muito bom. Mas agora, se você quer aprender mais sobre hipnose, quiser trocar experiência sobre hipnose, me adiciona no Facebook. Eu adoro falar sobre hipnose. Eu fico o dia inteiro estudando, conversando sobre isso. Então vamos lá, vamos conversar mais. Porque eu gosto de ensinar hipnose, gosto que as pessoas apliquem hipnose e gosto de saber a história das pessoas sobre hipnose. Então me conta a sua história, eu vou contar a minha e vamos conversar. É isso aí, me adiciona no Facebook e te vejo daqui a pouco.